Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nova Talk on the Road. Estamos aqui no lançamento do livro Memórias Afetivas, volume 2, de Roosevelt Garcia, e vamos pegar as impressões das pessoas sobre o lançamento de Star Trek Strange New Worlds. Então fica por aí. Muito bem, pessoal, e nosso primeiro entrevistado é Fernando Afonso. Tudo bem, Fernando? E aí, chefe? Tudo bem, Fernando está aqui com o seu livro autografado pelo Roosevelt Garcia e pelo Spaca, velho. Olha, ele fez uma caricatura do Spock pra mim. Ah, o Spaca é um grande desenhista, ilustrador. Ah, Luiz, pelo que eu entendi, você tá roubando o evento do Roosevelt, né, do lançamento do livro Memórias Afetivas, pra falar de Star Trek Strange Worlds, terceira temporada. Exatamente, o Roosevelt reuniu bastante conhecido, muita gente conhecida, tá, do ramo da sci-fi, e aí vamos aproveitar quem estiver por aqui e dar opinião. Falando nisso, qual é a sua opinião para a terceira temporada? Olha, falar a verdade, chefe, eu acho que a minha opinião a galera sabe. Eu tenho um passo atrás e uma esperança no coração, mas eu acho que vai ser legal o pessoal saber a opinião de quem tá por aqui. Muito bem, pessoal, depois de Fernando Afonso, temos aqui a Amaury Simone, o grande ícone da Frota Estelar Brasil. Tudo bem, Amaury? Tranquilo, vida longa e próspera, pessoal. Muito bem, curtindo aí o evento, comprou seu almanaque? Nossa, sensacional, né? A gente lembra as lembranças, mas tem que estar na hora de colocar no almanaque as convenções da frota também, porque já é coisa de lembranças antigas, as primeiras. Oh, isso é uma boa para o almanaque volume 3, hein, Ru? Olha a dica aí. Falando nisso, a pergunta aqui da noite é: o que você espera de Star Trek Strange New Worlds terceira temporada? Sabe o que tem aquele velho deitado que a esperança é a última que morre? A gente espera sempre que volte naquele esquema que, bom, lógico que a série está pronta, já está editada, está pronta para ser lançado. Quer dizer, quem viu alguma coisa aí já vê que tem o dedão do pessoal lacrador ainda na coisa, né? É difícil, mas a gente tem uma esperança que seja legal. O que eu gosto de Strange New Worlds, na verdade, é ver a Enterprise. Eu acho o Capitão Pike, esse ator que está fazendo, o Anson Mount, né? E muito legal, muito legal. Ele está bem no papel. Mas é claro que, puta, não precisa daquele topete, não precisa ter uma cozinha dentro dos aposentos dele. Então mexeram muito na série, nos conceitos básicos de Roddenberry, aquilo que a gente sempre fala. Os conceitos básicos da série foram muito, muito, muito mexidos. Mas ver o visual, ver o que a tecnologia pode fazer hoje pelas naves, pelas batalhas e tudo mais, é legal. Mas deixa muito a desejar. Então é isso, Amaury. Vamos esperar. A esperança é a última que morre. Como diz um amigo, ela morre. Morre, apesar de morrer. Então tá bom. Obrigado, Amaury. Uhul! Esses selecionamentos de fotos a gente faz em cima de vocês. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o Edson Santos, o grande almirante Edson Santos, e a pergunta é a mesma: o que você achou até agora de Star Trek Strange New Worlds e tua expectativa para a terceira temporada? Bom, antes de tudo, é uma série que eu gosto, né? Eu gosto dos New Trek aí, essa nova, talvez novo universo, talvez não sei, quem sabe. Não vou dizer que é, mas também não vou dizer que sim. Então eu gosto bastante, então eu vejo a releitura do Gore um pouco estranha ainda, mas a gente aceita. Eu também acho estranho pra caramba. Mas poderia ser um outro Alien, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, é o que eu falo. Pra que usar um novo? Mas tudo bem, vamos seguindo por aí. Tirando isso, a série eu acho que é muito boa. Ela vai estar trazendo de volta os personagens clássicos. Cada temporada aparece um ou dois dos novos personagens. Então provavelmente agora a gente já sabe que vai até a quinta temporada, mas fora vai ter mais 26 episódios, né, para produzir, para lançar, né, do terceira, quarta e quinta temporada. Então muito provável vai rebutar a série clássica, né? Esperamos que sim. E as expectativas estão altas, né? Eu acho que vai manter o que teve na segunda temporada, né? Não foi tão grande quanto a primeira, mas também não foi tão ruim, né? Foi boa, foi bem interessante. Acho que vai manter, ou talvez até melhorar, porque estão fazendo 2 temporadas de uma vez, então facilita o projeto como um todo, né? Roteiro, cenário, dinheiro, então as expectativas são boas. Então é isso, muito obrigado, nos vemos no canal, né? Nos vemos no canal, assim que eu for convidado para trabalhar no meu próprio canal, eu apareço. Pô, cria o programa.
bem, pessoal, estou aqui com o Renato Keller, um fã de ficção científica e um dos caras bem antigos da Frota Estelar Brasil. Renatão, a pergunta é, o que você espera da terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds? Eu espero o Kirk aparecer um pouquinho mais, né? E a descoberta de novos mundos, né? Mostrar aquela parte que a gente gosta da missão. E a mudança também, né, que vai ter, né? Então esse Kirk que você está vendo, você está gostando? Não é o nosso, né? Mas é o que tem pra hoje, né? Então tá bom, Renato. Obrigado, viu? Obrigadão. Valeu. Daí da claquete. Muito bem, pessoal, estamos aqui com Paulo Gustavo Pereira, também no lançamento do livro Memórias Afetivas, volume 2, e para mim o maior crítico de cinema desde sempre. Paulão, o que você achou do livro e me fala um pouquinho de Star Trek Strange New Worlds. Bom, primeiro, é fantástico. Eu acho o trabalho que o Roosevelt faz em relação a... que eu acompanhava ele na Veja, né, na Veja de São Paulo, que ele fazia essa coluna semanal, ele está compilando todo aquele material que ele publicou, já que não existe mais revista, né? Sim. Então essa publicação é fundamental, inclusive para entender o que foram os anos 80. Porque muita gente fala, eu gostava de ver isso, ver aquilo, mas você não entende por quê. Por que os anos 80 são tão marcantes em termos de cultura pop? Porque ela efetivamente nasceu nos anos 80, né? Tudo que a gente conhece, de coisas relacionadas com seriado, com filmes, com livros, gibis e coisas do gênero, tá tudo desse lado. Agora, em relação a... E eu vou aqui defender a minha tese, que eu já enchi o saco do pessoal da Paramount, tá? Que é um absurdo o Jornada nas Estrelas Novos Mundos não ser chamado Jornada nas Estrelas Novos Mundos e virou Star Trek Strange New Worlds. Por quê? Isso está na carta de intenções da primeira série clássica, né? Tá lá, pesquisar novas vidas, novos mundos, Novas civilizações, audaciosamente aonde o pessoal da Paramount está longe de conhecer. Então, eu tô achando muito legal, gostei muito do jeito que construíram a série, com a base, né, das histórias clássicas, está tudo lá, mas eu só vou falar sobre a terceira temporada depois que assisti ela direitinho, que eu não gostei muito do trailer. O trailer me pareceu que eles estavam tentando sair pela tangente, fazer uma coisa mais cômica, e de cômica, ficção científica, só tem uma série que chama The Orville e ponto final. Quiser seguir a linha dele, tem que criar uma outra coisa, não Novos Mundos. Paulão, muito obrigado e nos vemos no Diário de Bordo. Afinal de contas, ainda é a única revista de geek, de Star Trek, de ficção científica no Brasil. Eu escrevi recentemente uma matéria sobre a série O Eternauta. Leiam, porque ela tem revelações curiosas sobre essa série. É isso aí, muito obrigado. Muito bem, pessoal, estamos aqui com um super fã de Star Trek e de Star Wars, Sérgio Murilo. Sérgio, a pergunta é, o que você espera da terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds? Opa, com certeza, espero muitas novidades, espero que seja melhor do que a primeira temporada, que foi um pouquinho fraquinha, mas foi legal. Então a terceira temporada, boas expectativas. Então tá bom, é isso aí, muito obrigado pela entrevista. Valeu, obrigado, vida longa e próspera. Aqui, um minuto. Falamos em velha guarda e lembramos de você. Velha guarda, vem você. Estou aqui. Muito bem, pessoal, estou aqui com o Eduardo Akira, que veio também prestigiar as memórias do Almanaque das Memórias Afetivas, volume 2, e é um dos caras que trabalhou com o Diário de Bordo sempre, né? É um dos diagramadores, editores, produtores do Diário de Bordo. Akira, bom te ver. Como é que tá, Luiz? Tudo bem? Eu estou bem, estou bem. Legal, legal. Akira, a pergunta é, o que você acha de Strange New Worlds e o que você espera da terceira temporada? Olha, pra falar a verdade, eu fiquei bem longe de qualquer teaser ou qualquer coisa sobre a terceira temporada. Eu tô esperando muita coisa. Eu espero que tenha um desenvolvimento melhor das histórias. Eu acho que existe ainda uma certa lacuna, um espaço para desenvolvimento melhor desse tipo de coisa, né? Essa história não sei, talvez seja um preparatório para uma série do Kirk mesmo,
do reboot e francamente dá um pouco de medo, mas é compreensível. Eu acho que a franquia precisa de uma renovação, talvez procurar novos mercados, porque é assim que a Jornada nas Estrelas vai sobreviver, né? Porque é uma coisa que as outras franquias meio que conseguiram fazer isso e Jornada está sempre lutando, porque a gente tem um fandom que eu acho que é tão apaixonado e tão realista que acho que o nível de exigência é muito alto. Isso cria meio que um abismo entre o que é feito, o que é proposto e o que a gente está disposto a aceitar, né? Agora, a tua opinião das 2 primeiras temporadas, o que você achou? Olha, eu acho que tem muitas coisas positivas, né? Eu acho que, primeiro, os atores são... Eu adoro os atores, eles são fantásticos. Eu acho que há muito tempo você não tem um capitão com aquela presença de, assim, para as meninas falar aquele cara que é um homão mesmo, ali na ponte. O cara é bonito, o cara é másculo, tem presença, né? Rebecca Homing, né? Que não dá para falar outra coisa. E eu acho que o formato episódico também ajudou muito para isso. Então eu gosto de Strange New Worlds muito mais do que as outras franquias anteriores, do que os outros installments das outras franquias, né? Então, se há uma franquia, se há um produto da franquia para o qual eu tenho mais esperança, que tem maior chance de sobreviver, acho que é Strange New Worlds. Kira, muito obrigado, bom te ver por aqui. Pessoal, estou aqui com o Cláudio Parra, que tem um canal, que vai divulgar o próprio canal e vai falar um pouco de Strange New Worlds. Pessoal, primeiro, sigam o Star Trek BR, muito bacana, uma entrevista bacana. Então, peraí, teu canal é Star Trek BR? Star Trek BR, tá. Entendeu? Uma analogia aí, beleza. E sobre Strange New Worlds, as temporadas anteriores para mim foram excelentes, sem problema nenhum. E para a próxima, espero que continue tão bom quanto foi. Porque eu quero me divertir muito mais do que eu me diverti anteriormente. Então quer dizer que o senhor curtiu tudo das últimas 2 temporadas? O senhor tá bonzinho, hein? Não, mas eu curti, eu sou tranquilo, eu assisto com o meu... Eu gosto de me divertir, cara, não importa o que acontece. Tá baixo nela. Não, tá tranquilo, muito bom. Eu tenho certeza que a próxima temporada vai ser muito boa. Os caras sabem fazer. Então tá bom. Muito obrigado, Claudião. Muito bem, pessoal, estou aqui com um fã de Star Trek chamado Murilo Silva. Murilo, me diz uma coisa, a pergunta é: o que você achou de Strange New Worlds e o que você espera para a 3ª temporada? Nossa, minha expectativa está lá em cima, assim, já passou todas as escalas do Cochrane já. Eu estou esperando continuar essa sintonia entre eles, nessa expectativa de crescimento, de união, de exploração e aventuras ainda melhores e surpreendentes também. Nas 2 últimas, o que você achou? Quais são os pontos para você positivos e pelo menos 1 ou 2 negativos? Positivo, teve vários positivos, né? O nosso Pike comandando a nave, a gente vê esse período não explorado ainda, que a gente nunca tinha visto. Episódios serializados, começo, meio, fim, que você consegue entender, não precisa ver a temporada inteira. Mas o único ponto negativo assim ainda é algumas mudanças que estão causando muito impacto negativo, né? Como revermos Gorns antes, essa aproximação do Spock com a T'Pring, né? Que causa muitas polêmicas que acho que não são necessários. A gente poderia passar por isso batido. É igual os Gorns de Strange New Worlds são os Klingons de Discovery. Exatamente, uma repaginada que não precisava. É o ponto de discórdia, né? É o ponto de discórdia. Então, muito obrigado, até a próxima. Obrigado a vocês.
Muito bem, pessoal, estamos aqui com uma fã de Star Trek, a Nair. E a Nair é desde de pequenininha. Pequenininha, exatamente. Tinha o ano passado, digamos assim. E a Nair é da Frota Estelar desde sempre também, né? Desde sempre, muito tempo. Aprendi muito com todos vocês, com a série. Tô super... Não tenho o que falar. Todo mundo, quem me conhece, sabe que eu sou Star Trek. E a pergunta para a Nair é: o que você achou das duas últimas temporadas de Star Trek Strange New Worlds e o que você espera para a terceira? Pelo menos 2 ou 3 pontos positivos e pelo menos 2 ou 3 pontos negativos. Olha, me surpreendeu muito, sabe, a Star Trek New Worlds. Eu gostei muito porque conta um período de que a gente conhece muito da série e que sobre o pai e tal, mas como que ele chegou até lá sempre foi uma coisa muito misteriosa, é uma coisa que eu acho que é o que contou bastante, você entendeu? Você saber qual foi a história dele, o que foi que aconteceu, o que fez com que o Spock de repente fizesse tudo que fez na série clássica que eu tô falando, né? Então eu gostei muito. Pontos negativos, eu não gostei muito dos Klingons, sabe? Aquele lance lá dos Klingons, dele ter que... toda a estrutura de como que o Klingon teve o lance lá do cristal. Eu achei uma coisa... Não foi uma coisa que eu imaginava que fosse acontecer. Eu sempre pensei de uma outra forma. É meio disco isso, né? Discovery. Meio, entendeu? Não, mas conta isso, né? Na realidade. Que volta o que foi que aconteceu para saber o que é, né, o stream. Agora, eu realmente estou muito querendo ver como que foi que aconteceu, bem impactada por toda a série mesmo, pela história do pai, que eu estou muito animada. O pai que é um capitãozão ou não? Ah, muito, nossa, eu acho que desde sempre, né, eu acho que antes do Kirk, ele é um dos capitães que todo mundo sempre queria ter o referencial dele, como é que ele foi, o que aconteceu, quais são as decisões que ele tomou para chegar naquilo, e o Kirk, né? não, e o Kirk tem muita coisa dele, assim, sabe, meio que se mirou, assim, teve como referência também, então eu acho que é uma coisa muito legal, sabe? Então, muito obrigado, Nair, até a próxima. Até a próxima, tchau, gente. Muito bem, pessoal, estamos aqui com Adilson Pereira, um dos caras mais antigos da Frota Estelar Brasil, fã de Star Trek que eu sei desde moleque. E me conta aí, Adilson, a pergunta básica é: o que você achou das duas temporadas de Star Trek Strange New Worlds e o que você espera da terceira? Poxa vida, bom, a primeira temporada me animou. Sim. A segunda, com aquela dancinha, cara, foi terrível, aquilo me desanimou completamente. E me deixou com baixíssimas expectativas para a terceira, porque, olha, a única forma de encarar isso é se for numa realidade alternativa, na minha opinião. Tá? Pra mim também. E os Gorns? Puxa vida, né? Que modificação extrema, né? Eu ainda assisto o William Shatner com aquela charge lá dos dois. É um Gorn tão diferente. Tão diferente. Então eu acho que... Eu tô brincando que os Gorns de Strange New Worlds são os Klingons de Discovery, né? Ponto de discórdia geral. Exatamente. São situações em que, aliás, como muitos de nós aqui da frota, né, da nova frota, pensamos que tanto Discovery quanto Strange New Worlds é um universo diferente. É paralelo. É paralelo. Vamos encarar dessa forma, que daí pelo menos dá pra levar a coisa. Dá pra se divertir. Com certeza. Adilson, muito obrigado. E aí, adorou o livro Almanac das Memórias Afetivas número 2? Com certeza, né? E até agradeci o Roosevelt, que eu fiz até um pequeno... uma pequena contribuiçãozinha lá no finalzinho, né? E, nossa, o livro tá ótimo. Eu fiquei um tempão aqui folheando ele, quase não conversei com o pessoal porque tava vendo o livro. Você sabe que o primeiro eu li muito rápido, né? Esse aqui acho que vai ser do mesmo jeito. Ah, com certeza. Eu também... Nossa, foi uma... Não vou nem falar que foi uma digestão, passou direto, cara. Foi embora. Foi embora. Adilson, muito obrigado, até a próxima. Obrigado.
Muito bem, pessoal, agora estamos com a pessoa mais importante desta festa, com o anfitrião do livro. Por favor, Ru, qual é o livro? O Almanaque das Memórias Afetivas, volume 2. Muito bem, Ru, eu quero te fazer uma pergunta para o escritor. Esse livro está tão gostoso de ler quanto o primeiro? Ele tá tão gostoso de ler quanto o primeiro, tá mais bonito que o primeiro e tá faltando ainda algumas coisas que vão estar no terceiro. No terceiro teremos novidade, muito bom. E Ru, vou ser honesto, primeiro eu estava falando aqui com a Adilson, eu li o livro em menos de uma hora, eu fiquei folheando. Não que seja curto, gente, eu não parava de ler aquele negócio, foi fantástico. Esse aqui vai ser no mesmo padrão, então vai ser mais. Ele é igualzinho o outro, mesmo jeitão, é um livro que a gente chama de não linear. Você abre a página em qualquer lugar e começa a ler, os textos são todos independentes, né? Você, hoje eu quero saber sobre cinema, aí abre aqui, vai lá e lê sobre cinema. Hoje eu quero saber sobre impressos, aí você vai lá e abre sobre impressos, revistas, livros antigos e tal. E o que te levou a escrever o Almanaque, tanto um quanto dois? Eu sou um cara muito saudosista, né? É assim, a gente vai ficando velho, né? E a memória vai começar a falhar, então eu resolvi escrever antes que esquecesse tudo. Caramba, então tá bom, é um prazer. Agora a pergunta que a gente fez em geral aqui na tua festa é: qual a tua expectativa para Strange New Worlds volume 3? O que é Strange New Worlds? Já percebi que é altíssima. Brincadeira. Não, é assim, eu gostava muito da série no primeiro ano, né? No segundo ano eu não deixei de gostar, mas me decepcionou em alguns pontos. Então, para a terceira temporada, eu prefiro não ter expectativas ainda, né? Porque eu não quero me decepcionar mais por uma série que eu gostava bastante. Então, vamos ver, deixa vir, a gente vê o que é. A gente pode ser surpreendido positivamente, quem sabe? Eu quero saber se o meu livro está lá e está autografado. O seu livro está lá, não está autografado. Para autografar, você vai ter que pegar uma fila, que agora está por volta de 200 pessoas, né? Senhor. Então... O pior que é verdade, viu, pessoal? É mentira, danado. Valeu, Ru, obrigado, beijão. Valeu. Eu acho que tá ótimo.